Salmo número 51, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, do Salmo 51. Salmo 51, do verso 10 ao verso 13. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, pela oportunidade essa noite de estarmos reunidos em Teu nome, poder ouvir a Tua voz nesse lugar, que a Tua palavra nos dê direção, que ela produza transformação das nossas vidas, Senhor. Para isso queremos dar ouvidos à Tua voz. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas humanas, não viemos aqui ouvir filosofias, mas sim a palavra que sai da Tua boca, poderosa para nos transformar e para nos libertar de todo engano. E te pedimos, Pai, fala ao nosso coração. Entrego ao Senhor a minha vida, clamo pela unção do Espírito Santo, pela Tua graça sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, que barreiras sejam quebradas, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço com os irmãos em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um texto bem conhecido de um salmo de Davi, que foi um salmo escrito num momento marcante da sua vida. Davi escreveu esse salmo, é sabido e conhecido, que ele escreveu esse salmo após a grande crise da sua vida, do seu ministério, que foi um pecado cometido por ele. Pecados nós cometemos, todos nós erramos. Não há diferença entre pecados, não há pecado maior ou menor, porque todos eles são ofensivos a Deus. Mas já disse aqui diversas vezes que a diferença entre os pecados está nas suas consequências. Alguns pecados produzem mais consequência do que outros. E esse pecado de Davi trouxe muitas consequências para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para tudo que aconteceu com ele depois desse evento, não é? E ele escreve esse salmo abrindo o seu coração para Deus, trazendo palavras de coração aberto ao Senhor. Esse é o contexto dessa passagem. Davi, nós sabemos, é um homem segundo o coração de Deus, segundo está escrito nas Escrituras, porque Deus encontrava em Davi um coração maleável. Ele não era perfeito, mas ele era tratável, não é? Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas está procurando pessoas tratáveis, que se deixam tratar. Se Deus procurasse alguém perfeito, não acharia ninguém, não é? Não encontraria em nenhum de nós essa perfeição. Mas Deus quer encontrar em nós pessoas tratáveis, pessoas que podem até cometer erros, mas que se consertam. Pessoas que tomam jeito na vida, pessoas que se deixam tratar pelo Espírito de Deus para viver de uma maneira nova e transformada. E Davi era um homem assim. Por isso a Bíblia o adjetivou como homem segundo o coração de Deus. E ele tinha pecado, como eu disse, em adultério, ele caiu, não é? E ele é repreendido por um profeta que traz uma palavra ao coração dele, porque ele ainda não tinha se dado conta da gravidade do que tinha feito e das consequências que isso geraria. E ele estava num ato contínuo de pecado, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então Davi poderia ir de mal a pior, mas Deus manda um profeta chamado Natã para confrontá-lo, para dizer a ele verdades que ele precisava ouvir, para que ele pudesse cair em si, entender o seu erro e tomar uma atitude diante desse erro
que só pode ser a atitude de arrependimento. E foi isso que aconteceu quando Natã o confrontou com o seu pecado corajosamente, e ele acabou identificando ser ele, aquele homem mau e pecador contado por Natã. Então, depois de tudo isso que se passa, ele escreve o Salmo 51, abrindo e rasgando o seu coração diante de Deus. E nessa parte que nós lemos aqui, a partir do versículo 10, ele clama a Deus por um coração puro novamente, por um coração restituído novamente. E ele pede a Deus que restitua a ele a alegria da salvação. Está aqui nas palavras, nos versículos que nós lemos, não é? De versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. No 10 ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria esse coração. Quer dizer que eu não o tenho. Eu não tenho coração puro, mas eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a criar esse coração puro. Que o Senhor restitua a alegria da salvação, e ele só pede para restituir algo que a gente perdeu. Então, nesse momento da vida de Davi, ele se confronta com o pecado e com o erro, e ele percebe que ele precisa de mudança, de purificação do seu coração, e percebe também que ele, por causa do pecado, perdeu a alegria da salvação. Isso aqui nos mostra que a alegria está ligada à salvação. O verdadeiro sentimento de alegria é algo que é privilégio daquele que é salvo. Porque quem não é, tem momentos de alegria. Tem momentos de alegria que muitas vezes são produzidos e podem até ser confundidos com euforia. A pessoa bebe bastante, a pessoa vai numa festa, a pessoa faz algum esporte, faz alguma coisa, ela tem momentos que alegram o seu coração, que distraem a sua vida, de repente, até dos problemas que ela tem. Mas depois ela cai em si, na sua realidade, e não vive a alegria verdadeira. Então, uma das coisas que esse texto mostra para a gente, que salvação é algo que produz alegria. E por que salvação produz alegria? Porque eu tenho a consciência de que sem ela eu estava perdido, que é o contrário de estar salvo, não é, irmãos? Então, o homem perdido não pode ter alegria, não pode experimentar a alegria verdadeira, mas quando ele é resgatado e salvo, aí ele pode experimentar a alegria. A alegria é algo inerente à salvação. Um salvo deve ser, antes de tudo, uma pessoa alegre. Concorda comigo, irmãos? Você é salvo? Você deve ser uma pessoa alegre. Embora você possa não ter na vida todos os motivos e razões para se alegrar o tempo todo, porque isso é ilusório, ninguém vai viver de alegrias o tempo todo, mas nós temos uma alegria que é permanente. É a alegria de saber que fomos salvos por Deus. Salvos de quê? A Bíblia diz, salvos da ira. Você gostaria de enfrentar a ira? E o que é essa ira? Essa ira é resultado do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso promove a ira. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a ira é uma consequência, mas nós fomos salvos da ira. Há um versículo que diz explicitamente isso. Fomos salvos da ira de Deus também. Então isso é razão suficiente para que a gente desfrute de alegria. Mas o que aconteceu que Davi agora está pedindo a Deus? Me restitui a alegria da tua salvação. Me restitui essa alegria de ser crente novamente, não é? Eu perdi essa alegria. E o que fez com que ele perdesse essa alegria? É a mesma coisa que hoje pode tirar a alegria de qualquer um de nós. É o velho problema chamado pecado, irmãos. Pecado que foi tratado e perdoado por Jesus. Mas como já disse aqui várias vezes, depois de conhecer Jesus, de me render a Ele, não fiquei imune ao pecado. Fiquei imune à consequência do pecado, porque o salvo não entra em juízo, a Bíblia diz. Imune da consequência, mas não é impossível que algum de nós peque. Nós lidamos contra o pecado todos os dias.
Então, é uma realidade contra a qual vamos lutar. E o que esse pecado pode produzir na vida de qualquer um de nós é tirar a alegria da salvação. Quando pecamos, seja conscientemente ou não, de alguma maneira isso vai se refletir nesse nosso estado que deveria ser natural de viver com alegria em Deus pela salvação que dele recebemos. Mas o pecado tem a capacidade de minar essa alegria, de tirar essa alegria de nós. Por que ele tem essa capacidade? Porque há um princípio bíblico que jamais caduca, que está em Isaías capítulo 59, verso 2, e eu quero ler aí junto contigo. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, ou seja, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está escrito na Bíblia isso? Você leu comigo? O que o pecado traz como consequência? Uma delas, fazer com que Deus não nos ouça, fazer com que nós sejamos separados de Deus, com que haja de novo um distanciamento entre nós e Deus. E de que maneira isso é grave? Veja, Jesus morreu por nós para nos reaproximar de Deus, concorda? Ele nos restituiu a Deus. Ele nos reconciliou com Deus, permitiu a nossa reaproximação. Então vem o pecado novamente produzir a separação. Vem o pecado novamente fazer com que Deus não nos ouça mais. Então, amados, o pecado ainda hoje é um problema. Mesmo sendo perdoado e não mais sendo condenado por Ele, se Ele ainda é parte, mesmo que por acidente, da vida de qualquer um, e na verdade, para o cristão, só pode ser acidente. Porque a Bíblia diz que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o pecado pode ser um acidente apenas na vida da gente, mas mesmo nesse momento acidental, ele traz o prejuízo, ele tira a alegria, ele traz a separação, ele faz com que Deus não nos ouça. Então, tudo isso estava sendo experimentado por Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que por causa do pecado, seja ele qual for, vai sofrer a tristeza. O pecado sempre trará tristeza, sempre trará prejuízo, sempre vai fazer com esse sentimento de que Deus não está me ouvindo, de que eu não posso me aproximar de Deus, porque o pecado sempre fará separação entre nós e Deus. E aí olhamos para Davi, um homem com tanta intimidade com Deus. Porque a maioria dos salmos que você lê na Bíblia foram escritos por Davi, inclusive esse 51. Mas esse não foi o primeiro e nem o último. Muitos ele escreveu antes desse, mas a alegria estava sendo perdida. A intimidade que gerava essa possibilidade de ser usado por Deus, você crê na inspiração da Bíblia? Os salmos são de Davi, mas na verdade são de Deus. Entende a inspiração? Deus o inspirou a escrever e se tornaram palavra de Deus para nós. E como ser inspirado por Deus se não tiver intimidade com Deus? Entende? Então Davi estava perdendo isso que é de mais valioso, que o pecado estava retirando a comunhão, o relacionamento, a intimidade. Já falamos várias vezes aqui que o Evangelho é relacionamento. É nos possibilitar voltar a um relacionamento com Deus. Isso é perdido por causa do pecado, por causa de um acidente na vida, que se chama pecado na vida do cristão, mas certamente traz consequências. E no caso de Davi, o que aconteceu explicitamente? Eu queria olhar contigo para o pecado de Davi e a gente pensar um pouquinho nas etapas em que ele aconteceu. Porque quando falamos de pecado, talvez a gente tenha aquela ilusão
como talvez até Pedro tenha tido, né? Pedro, que era considerado um apóstolo afoito, né? Que rápido para falar, rápido para tomar as decisões, mas muitas vezes falava besteira, né, irmãos? Quando Jesus disse a Pedro que ele o negaria naquela noite, o que Pedro disse? Eu? Jamais. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro nunca pensou ou cogitou que poderia cometer tal pecado contra Deus. Então, talvez a gente tenha essa ilusão ao ouvir de pecado, olhar para a vida da gente e diz, poxa, Jesus transformou a minha vida. Eu hoje não sou mais o homem que eu era, a mulher que eu era. Houve uma mudança. É impossível que eu cometa um deslize ou caia. Irmãos, pecados não são coisas que surgem de uma hora para outra. Não são coisas que brotam. Eles são muitas vezes construídos através de um processo na vida de qualquer um de nós, que é um processo de esfriamento, de frouxidão espiritual, não é, de deixar de lado certos princípios para acabar, então, terminando em pecado. Quando olhamos para o pecado de Davi, que motivou esse salmo, a narrativa dele está no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu quero abrir lá com você, nós vamos ler alguns versículos de 2 Samuel, capítulo número 11. Aqui é uma narrativa bem clara a respeito do que fez Davi. Interessante também é que a Bíblia, ela não poupa ninguém, não é, irmãos? Ela conta os pecados de uma maneira muito transparente, não é? Porque nada passa oculto aos olhos de Deus. Concorda com isso? Deus sabe todas as coisas. Aquilo que queremos esconder, Deus não permite que fique encoberto. E o de Davi foi publicado. Se fosse hoje em dia, eu diria que foi postado na internet. O pecado de Davi foi postado na internet. Nunca mais se apaga o que é postado na internet. Você sabia disso? Sabia disso? Muito cuidado com o que você posta na internet. Eu postei por 5 segundos e depois apaguei. Nunca mais se apaga. É tempo suficiente para alguém repostar, reproduzir, espalhar e não volta mais. Entendeu? Postou, já era, irmão. Até o WhatsApp é assim. Mandei errado, apaguei, mas já foi. Não tem jeito. Alguém vai ler, entende? E o pecado de Davi foi postado aqui no 2 Samuel, capítulo número 11. E está até hoje aqui sendo lido e comentado pela gente. Mas por que isso? Porque Deus tem um propósito de trazer experiências assim, para que a gente aprenda com elas, para que a gente não caia no mesmo erro, porque cair no mesmo erro significa passar pelo mesmo sofrimento. O que o pecado trouxe de bom para Davi? Me diz uma coisa que o pecado trouxe de bom para Davi. Tem alguma coisa boa nesse pecado? Não, só desgraça, irmão. Ele perdeu um filho por causa desse pecado. Ele perdeu o respeito dos outros filhos por causa desse pecado. Ele só teve prejuízo por causa desse pecado. Ele perdeu a alegria da salvação, como ele narra no Salmo 51. Ele perdeu tudo. Então, isso está registrado para que a gente não passe pelo mesmo problema, para que a gente não enfrente a mesma dificuldade. E aí é importante aprender com o passo a passo que levou Davi a cometer esse pecado. Versículo 1 aí do capítulo 11 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Começou aí o pecado de Davi. Começou em algo não que ele fez, mas em algo que ele não fez. Veja como os pecados podem se manifestar de diversas maneiras. Às vezes achamos que o pecado vai ser algo que a gente fez. Às vezes o pecado é gerado por algo que a gente não fez. Não fazer algo, às vezes, é tão importante quanto fazer, irmãos. Não fazer algo que é essencial, que é importante,
deixar de lado uma responsabilidade é pecado, tanto quanto qualquer outro que eu possa fazer. O primeiro pecado de Davi foi não fazer. O que ele não fez? O versículo diz que era o tempo em que os reis, Davi é o quê? Rei. Costumavam sair para a guerra. Todos os reis costumavam sair, menos Davi. Davi enviou Joabe, seus servos, com ele e a todo Israel. Davi é parte de Israel? É. Foi todo mundo, menos Davi. Menos o rei. Ele ficou em casa. Ele não foi para a guerra. Começa o seu pecado num ato de irresponsabilidade. Ele que deveria dar o exemplo, não deu. Ele que deveria ser o primeiro na frente de batalha, não foi, ficou em casa. Então, o pecado de Davi começa não em algo que ele fez, mas em algo que ele deixou de fazer. Se ele tivesse ido para a guerra, ia acontecer tudo o que aconteceu aqui depois? Não ia acontecer. Se ele estivesse na guerra, ao invés de estar à toa em casa, irmão, tem um ditado no mundo que diz que a cabeça vazia é o quê? É a oficina do diabo. Ocupe bastante sua mente, tá? Para que você não se torne uma oficina, um laboratório do diabo. E aqui a gente vê um exemplo. O pecado começa naquilo que ele não fez, a sua irresponsabilidade. Nós, cristãos, somos responsáveis pela nossa vida. Amém? Você é responsável pela sua vida, não pela vida da pessoa que está do seu lado. Então, para de vigiar ela, tá bom? Dá para entender isso? Você é responsável pela sua vida. Você não consegue nem lidar com ela e quer falar do outro que está do seu lado. Você está tão preocupado com a vida do outro que esqueceu a sua. Cada um é responsável por si mesmo, irmãos. E Davi foi irresponsável com a sua vida, com o seu reino, com a sua posição privilegiada. E o que acontece com a gente quando deixa de lado também as responsabilidades? O marido é responsável pela casa, pela proteção, pela provisão da casa. Se ele deixar de lado a sua responsabilidade, o que vai acontecer? Pecado. De alguma maneira, o pecado será gerado. E uma vez gerado, o prejuízo é certo. A tristeza virá, a alegria irá embora. Há muitas responsabilidades de cada um de nós. Você tem responsabilidade no seu trabalho. Você deixa de agir responsavelmente no seu trabalho. O que vai acontecer? Vai perder o emprego. E aí vai sofrer a perda do emprego. Tudo vai acontecer. Mas por quê? Porque você não fez o que deveria ter feito. Às vezes o problema não é algo que eu fiz errado. É algo que eu deixei de fazer. Que eu deveria ter feito, mas não fiz. Então, nós cristãos não podemos deixar de lado nossas responsabilidades. E aonde eu fico sabendo delas? Na Bíblia. Deus nos deixou na Bíblia um manual de responsabilidades, coisas que devemos fazer e que são intransferíveis. Não posso passar para outro, faz por mim. Davi passou para outro. Você percebe que ele passou para outro? Ele mandou Joabe, junto com os seus servos e com todo Israel. Foi todo mundo, menos Davi. Ah, mas era tão importante assim? Era. Ele podia não dar uma facada naquela guerra, podia não dar uma espadada, podia não matar ninguém, mas ele ir era importante, ele tinha que ir. Não dá para transferir para Joabe, para qualquer outro, uma responsabilidade que é minha, que é sua. Vamos aprender a assumir as nossas responsabilidades? Isso é um primeiro passo para que o pecado seja evitado. Muitos pecados poderiam ser evitados se a gente começasse da maneira correta. Davi tivesse ido, nada da história teria ocorrido como ocorreu. Mas ele não foi, então ele foi irresponsável. Segundo, versículo 2 do texto continua dizendo assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e estava passeando no terraço, na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, que ela era muito formosa, não é? Veja só, Davi
Levantou que horas aqui, irmão? Uma tarde. Olha só que rei vagabundo, né, irmãos? Não vai para a guerra e dorme até meio-dia. Aí levanta, dá aquela espreguiçada. Aí vai para a varanda. Ih, mulher pelada, tomando banho. O que aconteceu com Davi? O pecado da indolência, da moleza, da preguiça, vai somando. Ele não foi direto para a cama com aquela mulher. O pecado foi se sucedendo. Primeiro a irresponsabilidade, agora a indolência. Se ele tivesse acordado cedo, tudo bem, não foi para a guerra, mas acordou cedo, foi lá trabalhar, foi fazer alguma coisa, foi pensar numa estratégia de guerra, sei lá, foi cuidar do quintal, não sei. Mas não teria acontecido bem. Aconteceu porque ele acordou de tarde, porque ele vai sonolento. É na hora que a gente está sonolento, irmãos, que os pecados são muitas vezes cometidos. É na hora do sono da alma, do sono espiritual, que a gente cai. Ele acorda meio que sonolento, vai lá para o jardim, né, vai ali para a varanda do terraço da casa real, e aí dá uma espiada lá, e o que ele vê? Ele vê uma mulher. Então, irmão, muitas vezes o povo de Deus está lutando, está buscando, e o cristão está dormindo. Não está orando, não está buscando, não está ouvindo a palavra, não está se alimentando. Você está sendo indolente. E aí você está proporcionando que o pecado comece a fazer parte da sua vida. Não dá para brincar com o pecado. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação. Eu preciso ouvir pregação. Eu preciso da igreja, eu preciso estar junto com os irmãos, eu preciso estar crescendo espiritualmente. Mas não, está todo mundo aqui na escola bíblica de manhã, você dorme até meio-dia aos domingos. Estou falando contigo, não me diz amém para eu não ficar constrangido, tá bom? Mas é que acontece muita gente. Ah, não, de manhã não gosto de não, vou de noite, porque tal. São pequenas coisas que a gente percebe a preguiça disfarçada de outros nomes. Essa indolência, essa irresponsabilidade. Quem é responsável pela sua vida espiritual? Se disser que sou eu, vai levar uma bifa, hein? É o pastor. Sou não. Eu não sou responsável pela sua vida espiritual, não. Mal consigo dar conta da minha. Vou dar conta da sua? Ela é responsabilidade sua. Você é responsável pela sua vida espiritual. Eu tenho a minha. Eu tenho uma função na igreja, que é servir a você com aconselhamento, com palavra, com estudo, com orientação, mas a função de buscar, a função de querer é de cada um de nós, irmãos. O pastor também tem que buscar, também tem que querer, não tem? Tem que aprender. Então isso é de cada um de nós. Não dá para transferir para outro, não dá para fazer de conta que não é com a gente. Então não dá para dormir até meio-dia e achar que vai ficar tudo bem. Quantos estão dormindo na sua vida espiritual? Realmente, como eu disse, não vem à igreja, ou faz outras coisas, não lê a palavra, vai fazer outras coisas, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Essa é a indolência que levou Davi ao pecado. É o acordar meio-dia, simbolicamente, na sua vida, porque não há um espaço para as coisas de Deus. E isso foi levando Davi a pecar. Isso abriu a porta para o pecado. E veja, a Bíblia diz, aí olhando para Deus, falando, lá em Gênesis capítulo 4, olha como Deus fala com Caim. Isso é uma realidade, irmãos. Era assim lá e continua sendo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado está onde? Jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem é que tem que dominar você? É você mesmo. Entendeu isso? O seu desejo é contra você. Aonde está o pecado? Na sua porta.
No caso de Davi, estava na varanda do terraço. O pecado estava ali. Quem é que tinha dominado? Davi. Ele que não devia estar ali aquela hora fazendo aquilo que estava fazendo, ir lá para a varanda olhar a mulher pelada. Era ele que não devia ter feito isso. O pecado está à porta de todos nós. Cabe a nós dominá-lo. Não passe para outro a responsabilidade que é sua, como falei aqui no primeiro tópico. E agora a indolência, a preguiça, a fraqueza espiritual, o deixar para lá, a irresponsabilidade, a falta de cuidado, faz o homem acordar meio-dia e querer ser abençoado. Irmãos, é bíblico. Não existe a frase, mas o tema é bíblico. Deus ajuda quem cedo madruga. A frase você não vai encontrar na Bíblia, mas o princípio você vai encontrar. Então, irmãos, a gente precisa deixar de indolência. E veja o que aconteceu com Davi, quando ele vai para o terraço, ainda no versículo 2, na segunda parte, diz: daí viu uma mulher que estava tomando banho, e para azar dele era muito bonita. Não era um brucutu, não era uma mulheraça, né? Podia ter olhado, visto aquele brucutu, levava um susto, saía, né? Está amarrado e tal, não, mas não foi assim, né? Ele bate os olhos e vê a sereia tomando banho. Não podia ser diferente. Satanás não brinca em serviço, a gente dá mole, ele não dá. Satanás não, né, irmãos? Você pode dar mole, mas Satanás não, ele vem de cara o negócio. Então, é aquela mulher que vai estar ali. E o que vai acontecer dentro do coração de Davi para que isso venha gerar o pecado que ainda não foi gerado, apesar de todos os indícios que a coisa ia ruim? O que vai acontecer? Vai acontecer a cobiça. E a cobiça é um problema grande gerador de pecado em todas as áreas da nossa vida. Dentro dos 10 mandamentos, você encontra lá a cobiça. Não cobiçarás. A mulher do próximo? Sim. Só a mulher? Não. O mandamento fala da casa, fala do carro, né, dele, que é o animal, né? O carro, a casa, qualquer coisa do teu próximo, você não vai cobiçar, porque isso é um gerador de pecado. Cobiça é um gerador de pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. E aí, muitos de nós talvez dissessem: não, eu estou firme. Não, pastor, estou liberto, nessa eu não caio. Não. Davi também não acordou aquele dia achando que ia cair. Ele não acordou pensando que ia fraquejar, mas ele cobiçou. E aí, qualquer área, irmãos. No caso de Davi, foi a área sexual. Mas pecado não é só na área sexual. Cobiça não é só na área sexual. Quem cobiça dinheiro vai parar na lava-jato. Não é o que acontece? Por quê? Como é que essa coisa começa? Com a cobiça. Com o desejo de ter mais, com o desejo de ter mais do que já tem. Isso é algo desenfreado. Então, talvez na área sexual você esteja forte e bem resolvido. Mas o diabo vai achar outra área em que você não é tão forte. E a cobiça vai nascer da mesma forma, se a gente não vigiar, se a gente não for responsável, se a gente não for indolente, não é? Se a gente estiver ali de bobeira, o diabo vai planejar algo que gere a cobiça na área em que eu sou fraco. Ninguém vai atacar um exército ou uma cidade no lugar onde ela é forte. Todo inimigo, ao atacar, procura a fraqueza. Vai atacar uma cidade fortificada, ele vai procurar o lugar onde o muro é mais fino, onde o muro é mais baixo, onde a porta é mais fraca, onde tem um buraco no muro. Ou não? O inimigo é bobo? Não. Ele não vai te atacar onde você é mais forte, ele vai te atacar onde você é mais fraco. Ele vai te oferecer aquilo que é a cobiça que te atrai mais. De repente não é sexo, mas ele vai saber direitinho aquilo que te atrai mais. É posição, é fama, é dinheiro, é o quê? É aquilo que ele vai te dar.
E ao olhar a mulher ali tomando banho, nasceu no coração de Davi a cobiça. Nasceu no coração dele o desejo de ter aquela mulher que ele não deveria ter. Isso nasceu no seu coração, mas ainda não é o pecado. Concorda que ainda não é o pecado consumado? Aí o verso 3 diz assim: Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Deram a ficha completa, está vendo? Os informantes de Davi tinham lá no Facebook dela todas as informações de Batseba. Se olha, é casada, está lá, num relacionamento sério com Urias. Abriu o Facebook dela, estava escrito, Batseba, filha de, como é o nome do pai? Eliã, num relacionamento sério com Urias. Mas gerou uma curiosidade em Davi. Ele viu a mulher pelada, aquela cobiça entrou, da cobiça veio a curiosidade. Tinha um ditado antigo aí que dizia que a curiosidade matou um bicho, aí o que era o gato, né? Assim, curiosidade matou o gato. Tem muito gato morrendo aí por causa de curiosidade, irmão. Tem muito crente caindo por causa de curiosidade. Eu vou lá só ver como é que é. Eu vou só dar um tapinha. Eu vou dar só uma experimentadinha para ver como é que é. É aí que você cai, é aí que você é enredado. O pecado de Davi foi em etapas, agora é a curiosidade. Quem é essa mulher tão linda? Me dá a ficha dela aí. Até ali, ainda não pecou consumadamente. Podia haver, está em um relacionamento sério com Urias. Opa, vou atrás de outra. Poderia ainda ter se desviado do mal, mas é a curiosidade, gerou o desejo, gerou a cobiça, a vontade de provar. Está tão bonita, eu quero provar aquilo que eu vi. Isso foi invadindo o coração de Davi. E aí acabou se consumando. E aí no versículo 4 diz assim, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Ele mandou chamá-la, consumou o pecado com ela, agora sim, consumou o pecado, né? E depois ela voltou para casa como se nada tivesse acontecido. E é interessante notar aqui no verso 4, que ela se purificou da sua imundícia. Ora, do que a Bíblia está falando aqui de purificar esta imundícia? Isso é um ritual da lei. Isso está em Levítico, eu quero abrir com você, Levítico capítulo 15. Olha só, a gente falou de Levítico domingo de manhã aqui na igreja. Levítico capítulo 15, versículo 18. Olha só o ritual descrito aqui. Levítico 15, verso 18. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Eles cumpriram esse ritual. Ela se banhou e se livrou da sua imundícia e voltou para casa. O que isso denota? Isso denota a hipocrisia. É agir como se nada tivesse acontecido. Eu fiz uma coisa escabrosa, terrível, grave, mas eu vou agir como se nada tivesse acontecido, ainda vou cumprir a lei de Deus. Esse é um dos maiores enganos. Sou eu pecar, não me achar culpado e ainda achar que eu sou justificado por Deus, porque estou cumprindo a sua lei. Davi e Betseba fizeram exatamente isso. É aquela famosa frase chula que se diz por aí, lavou tá novo. Veio da Bíblia essa frase, está vendo? Lavou tá novo, está tudo bem, tem problema nenhum, ninguém viu, né? Lavei, purifiquei, voltei para casa, estamos bem com a consciência. Esse é o pior tipo de pecado.
É aquele pecado que é praticado e que não mais acusa a consciência, que não mais traz o sentimento de dor e erro. Tanto que Davi foi se dar conta do pecado só quando Natã o colocou contra a parede. Ali estava tudo bem, adulterei com a mulher de Urias, mas está tudo tranquilo, fizemos o ritual prescrito na lei, está tudo bem. Não tem problema mais nenhum com a gente, está tudo tranquilo. Cumpri a lei, está tudo resolvido. A hipocrisia que hoje tem levado cristãos a pecar, como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Como falei aqui domingo, irmãos, a mentalidade que hoje existe nas igrejas evangélicas é que Jesus existe para resolver problemas, não para tratar de pecado. Como se o Evangelho fosse a tábua de salvação para os problemas do homem, não para os seus pecados. Ele é a tábua de salvação, mas para os pecados, não para os problemas. Então, a mentalidade nas igrejas é: você está sofrendo? Jesus vai resolver seu problema. Qual o seu problema? Você não tem marido? Jesus vai te dar um marido. Você não tem mulher? Jesus vai te dar uma mulher. Não importa se é a mulher de Urias, né? Chegamos ao ponto, irmãos, disso está acontecendo. A semana me ligou uma pessoa para aconselhamento, citando um caso desse, de numa igreja. Uma pessoa se relacionou com outra, sendo casada, e depois o pastor disse: está tudo bem, é isso mesmo, vocês têm que ser felizes. Por quê? Porque você estava em problema. Você era infeliz. Jesus veio para te dar felicidade. Ora, Davi está sozinho lá, no maior atraso. Batseba está sozinho em casa, Urias na guerra, também no outro atraso. Vamos resolver isso. Depois faz o que diz a lei e está tudo certo. Estamos vivendo esse tempo de que tudo ficou relativizado. O pecado não é mais o pecado. O que importa é resolver o problema das pessoas. Só que o maior problema das pessoas é o pecado, do mundo e da igreja. Não há diferença entre quem está lá e quem está aqui. A diferença, todos nós pecamos, todos nós temos esse problema. A diferença é que nós fomos perdoados, mas ainda temos que cuidar desse problema chamado pecado, que é de fato o maior problema que nós podemos ter na vida. A hipocrisia tomou conta de Davi. A hipocrisia tem tomado conta hoje de cristãos dentro da igreja, de pecar e achar que está tudo bem, de errar e achar que lavou, está novo, está tudo certo, Deus quer me ver feliz, Deus quer que eu me sinta bem, Deus não vai desejar a minha tristeza. Eu estou infeliz no meu casamento, eu tenho que trair mesmo. Essa é a mentalidade de hoje, não é, irmãos? Então a hipocrisia está sempre atrelada ao pecado. Por quê? Porque ninguém gosta da culpa que o pecado produz. E a hipocrisia é uma maneira de eu me livrar da culpa. É uma maneira de eu dizer: não sou tão culpado assim. Eu sou melhor do que os outros. Como dizia o fariseu que orava ao lado do publicano, lembra da história que Jesus contou? O fariseu dizia: Senhor, graças te dou que eu não sou como esse traste aqui do lado, pecador. Não, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. Mas o pecador, publicano, batia no peito e dizendo: ser propício a mim, pecador. Não ousava olhar porque não se sentia digno. E Jesus disse: esse desceu justificado para a sua casa. Porque muitos outros estão vivendo como fariseu, na ilusão da hipocrisia, achando que porque estão praticando alguma coisa, estão livres do pecado, estão livres das consequências, nem percebem o pecado, porque estão vindo à igreja, porque estão dizimando, estão ofertando, porque estão fazendo a religiosidade, exercendo a religiosidade. Dizemos: não somos tão ruins como as pessoas lá de fora.
Não somos tão ruins como esses monstros que estão aí cometendo tanta violência. Mas também aqui estamos adulterando, estamos, fazendo o que queremos para ficar felizes. E com o apoio de Deus. Essa é uma questão. Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, nunca imaginou que o que estava fazendo era errado. Tanto que ele não se acusou na sua consciência antes de Natã confrontar. Ele achava, eu tenho direito. Deus me colocou nessa posição. Eu não sou como os outros. Eu sou especial. E hoje o que tem de igreja dizendo você é especial. O que tem de louvor que não é cantado para Deus. Já viu? Nas igrejas, quanto louvor não é cantado para Deus? É cantado uns para os outros. Você é especial, você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Você é precioso, você é um campeão, você é isso, você é aquilo. Por que não tem um louvor que Deus, você é um miserável, safado, pecador? Porque Deus, que é maravilhoso, te perdoa um traste igual a você. O louvor devia ser assim, né, irmão? O louvor tinha que ser assim. Mas não, a gente está achando que é precioso. A gente está achando que é valioso. E aí, eu acabo achando, poxa, eu tenho direito a dar uma pegadinha em Batseba. Não me acusa a consciência, ainda mais que depois eu cumpri o ritual. E aí isso vai de mal a pior. Biblicamente, o que é dito? Um abismo chama outro abismo. Versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi. Você conhece a história, né? Eu não vou ler, você já conhece. Ele armou agora, não é? Armou um ambiente para justificar o seu pecado. A mulher engravidou, e agora? Está lá no Facebook dela, um relacionamento sério com Urias. E a criança vai nascer a cara de Davi. E agora? O que a gente vai fazer com isso? Não, Urias está na guerra. Então, manda Urias voltar, que é mais ou menos nessa época. Urias volta, cheio de fome da guerra. Vai lá, tem um momento com ela. Pronto. Quando a criança nascer, ele não vai desconfiar de nada, vai achar que é dele, daquele dia que ele voltou da guerra, recebeu uma licença especial do rei. Aí, irmão, piora tudo. Aí, junto com o pecado, vem a falsidade. Junto com o pecado, vem a armação, vem o engano, para encobertar, para cobrir o erro. Aí vem uma mentira atrás da outra, para o erro ficar cada vez mais encoberto. Mas é ridículo o que está acontecendo aqui. Ele tenta se aproximar de Urias para arrumar um álibi. E aí, muitas vezes, por causa do pecado, a gente acaba tendo relacionamentos por interesses ocultos, irmãos. A gente acaba se aproximando de pessoas para encobrir os nossos erros, para ter a quem culpar, porque já disse aqui várias vezes, ninguém gosta de culpa. Ninguém convive com culpa. A culpa massacra o ser humano. E a culpa é terrível. Então, por isso, nós estamos sempre dando desculpa, desculpa, desculpa. De alguma forma, me livrar do peso da culpa. Colocar em alguém, arrumar alguém para culpar, arrumar alguém para dividir. Davi chegou a esse ponto terrível. Só que aconteceu o que ele nunca esperou. Urias era fiel. Urias é muito melhor do que Davi. Porque ele manda Urias voltar da guerra. Urias volta, aí diz, Urias, dá um abraço aqui, meu bravo soldado, soube que você é um cara muito bom, tal, vou te dar um prêmio. Você vai passar a noite em casa com a sua mulher, vai, Urias. Deu um Viagra para ele e tal. E Urias disse, não. Aí Davi não esperava. Urias chega para ele e fala assim, não vou. Como não vai? Estou te dando licença. Tua mulher está lá te esperando. Vai decepcionar ela? Ela vai falar mal de você. Não, não vou. Por que não vai? Porque todos os meus amigos estão na guerra, lutando pelo rei. Eu sou fiel ao rei. Eu também não vou. Não é justo estarem todos lá e eu aqui me divertindo. Essa foi uma facada em Davi, não foi, irmão?
Porque estava todo mundo lá e Davi aqui brincando com Batseba. Foi uma facada em Davi, mas nem assim ele se deu conta. Urias era fiel. Para a desgraça de Davi, Urias era fiel. Irmãos, a gente precisa se cercar de gente fiel. Porque aí mesmo quando a gente quiser cúmplice para o pecado, não vamos ter. Entendeu? Porque quando a gente está errado, a gente sempre procura um cúmplice. O caso que eu contei para vocês, do casal, que o pastor apoiou, por quê? Estavam indo de igreja em igreja querendo ouvir uma profecia. Que profecia? Vai que é tua. Vocês têm que ficar juntos, porque Deus falou, é de Deus, é de Deus. Deus agora fala contrário à sua palavra, né? Mas eu quero ouvir alguma coisa que eu goste de ouvir. Eu vou à igreja querendo ouvir alguma coisa que me alegre, não que me entristeça. Alguma coisa que me exalte, não que me aborreça, não que me acuse. É essa a expectativa de muitos. Davi chamou Urias e não imaginava que Urias tomaria aquela atitude de fiel. E às vezes a gente está na igreja e aí chama um irmão para ter alguém pecando com a gente, porque a gente não quer pecar sozinho, já viu isso? Não, eu não quero pecar sozinho, eu quero ter o prazer de dizer, mas isso todo mundo aqui na igreja faz. Mas isso todo mundo faz, todo crente faz isso. Quanto mais crente fazendo isso, para mim é melhor. Porque mais apoio eu vou ter para o meu pecado. Ou então aquela pessoa que diz, eu não vou à igreja porque a igreja só tem gente falsa, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Porque ela quer que isso realmente aconteça para ela se sentir em casa. Não é? Para que ela não se sinta culpada, para que ela perceba que todo mundo é farinha igual a ela, do mesmo saco. Então, Davi se surpreendeu com a fidelidade de um homem íntegro, de um homem fiel, de um valente de guerra, fiel ao seu rei, fiel ao seu país, fiel à sua esposa. E ele disse, eu não vou me deitar com a minha esposa porque não é justo, eu vou ficar aqui na porta do palácio real. E ali ele passou a noite. E aí Davi coçou a cabeça e disse, e agora, o que eu faço com esse cara? Ele não vai estar com a mulher. O filho vai nascer e ele vai saber que não é dele. E aí Davi vai dar o último passo do pecado. Versículo 15. Escreveu uma carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Eu dei uma chance a Urias, mas ele não quis, então agora eu vou ter que eliminá-lo. Quando eu tenho um problema, o que eu preciso fazer não é solucionar, é eliminar o problema. Então Davi agora deu vazão a outro pecado. Não só o assassinato, mas a traição. Agora Davi traiu Urias, mais do que quando ele esteve com a sua mulher. Sabia disso? E quando ele esteve com a mulher de Urias, ele não conhecia bem Urias, ele não sabia nem quem era esse soldado aí. Mas agora ele conhece Urias. Agora ele sabe que é um homem fiel, íntegro e decente. E agora ele manda matá-lo friamente. Ele arma uma situação para que ninguém fique sabendo tão claramente. Manda ele sozinho para a frente de batalha, sabendo que ele ia morrer. Ele agora traiu Urias mais do que quando esteve com a mulher de Urias. Foi vil a sua traição. O engano agora foi vil, foi planejado, arquitetado, mostrando toda a crueldade que o pecado produziu na vida de Davi. E às vezes, irmãos, com as nossas atitudes, nós abandonamos aqueles que nos são mais leais, mais fiéis. Talvez Urias fosse o melhor soldado de Davi, e demonstrou isso através de uma atitude que Davi pôde presenciar, mas ele feriu exatamente aquele que lhe era mais leal. O que faz uma pessoa fazer isso? Pecado. É o pecado. Porque o pecado gera pecado. Um abismo gera o outro. Até a pessoa descer ao mais baixo nível que se pode esperar. Quem esperaria que o homem segundo o coração de Deus descesse a esse nível? E ele foi se consumando aos poucos,
O pecado foi se apoderando, começou pequeno, foi aumentando, foi se sucedendo, e agora ele perdeu a alegria da salvação. Como ter alegria depois de tantos erros? Só vai vir tristeza. E até esse momento, ele ainda não estava triste. Ele não se arrependeu nem um pouco de ter feito nada disso. Mas quando Natã, da parte de Deus, confrontou, aí ele foi confrontado com o pecado, aí ele caiu em si. E aí ele experimentou a pior ruína que alguém poderia experimentar, que é essa dor que corrói por dentro, porque sabe que aviltou aquele que o salvou, Deus. Sabe que decepcionou não um homem ou uma mulher apenas, mas decepcionou aquele que mais investiu na vida dele, Deus. Não é um remorso. O remorso é uma dor pelo mal que eu fiz a mim, pelas consequências que eu vou enfrentar, pela cadeia que eu vou tomar pela frente. Isso é remorso. A dor do arrependimento é uma dor muito grande, porque é uma dor de algo que eu fiz contra Deus, que só bem me fez. Eu maltratei alguém que só benefício me deu a vida inteira. Eu fui contra Deus. Foi isso que Davi fez. E aí veio a grande tristeza da sua vida, a ponto dele escrever o Salmo 51, rasgando o seu coração e pedindo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque eu perdi essa alegria. E hoje, se a gente não tem alegria, irmãos, pode ser por causa disso. Um pecado não confessado, não arrependido, um pecado que tem me afastado de Deus, e Deus está enviando Natã essa noite, através da palavra, não sou eu, a palavra, para confrontar você e para dizer: você precisa se arrepender, você precisa consertar a sua vida. É noite de nós tomarmos a ceia do Senhor, e a Bíblia diz que temos que examinar a nós mesmos antes de fazer isso, com responsabilidade. A alegria tem que voltar. Deus não te salvou para que você ande triste e cabisbaixo. O que faz você, salvo, andar triste e cabisbaixo é a consciência de um pecado que ainda não foi confessado e deixado, que ainda não foi colocado diante do Senhor. Então, irmãos, pode ser que nenhum dos pecados que Davi cometeu estejam em nós. Pode ser que ninguém aqui tenha chegado ao ponto em que Davi chegou. Mas há outros pecados que podem estar na porta de nós. O ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, a intriga, a vaidade, tantos outros que nos afastam de Deus da mesma maneira. Não é só morte e adultério que afastam o homem de Deus. Não. Todos os outros pecados, sejam eles quais forem, afastam o homem de Deus da mesma forma, porque trazem culpa e trazem dor. Então, a gente às vezes pode até estar na igreja. Talvez você não esteja afastado da igreja. Há muitas pessoas que estão afastadas da igreja, né? E a gente se preocupa com elas. Mas eu acho que eu me preocupo mais com aqueles que estão na igreja, mas estão afastados de Deus. Embora nos preocupe aqueles que estão afastados da igreja, sinceramente, para mim me preocupa mais aquele que está na igreja, mas está afastado de Deus. Porque é um engano maior. É um engano ainda maior estar na igreja, mas está afastado de Deus. Talvez a pessoa tenha até cargos e posições na igreja, mas ela está afastada de Deus. E isso é mais preocupante, porque vai-se a alegria da salvação. E se isso está acontecendo com você, só há um caminho a tomar. O mesmo caminho tomado por Davi. E ele diz no Salmo 32, eu quero ler com você, Salmo de Davi, Salmo número 32, no versículo número 3, Davi nos dá uma prévia desse sentimento. Salmo 32, verso 3, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Enquanto ele gemeu, enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele manteve a sua boca fechada, enquanto ele não admitiu o seu erro, enquanto ele não confessou, ele passava por esse sentimento de dor que ele narra aqui. Os ossos se envelheceram, os gemidos eram constantes, enquanto ele calou. E agora volta no Salmo 51, onde nós começamos a mensagem, e vamos ler de novo o mesmo texto, porque é nesse mesmo texto que nós encontramos a solução para esse problema de talvez estar na igreja, mas afastado de Deus. Davi nunca deixou Israel, nunca deixou o templo, nunca deixou a igreja, mas ele estava longe de Deus. Então, no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu só posso falar daquilo que eu vivi. É o que Davi está dizendo. Quando o Senhor fizer isso, eu vou poder ensinar alguma coisa com o problema que eu passei, com a dor que eu senti, com a crise que eu vivi. Aí os pecadores vão se converter. Davi está pedindo a Deus, é o que nós temos que pedir hoje. Se esse problema é o seu problema, se essa é a realidade que você está vivendo, a solução é a mesma. Peça a Deus essa noite: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos falar isso com Deus? Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu não vou pedir você para vir aqui à frente, mas se você sente essa necessidade, apenas coloque a mão no seu coração. Fale com Deus nesse momento, você e Deus somente. Coloque diante de Deus a sua vida. Se há uma tristeza, se há uma culpa, se há um problema que precisa ser confessado e deixado, é hora de falar com Deus. É hora de se arrepender diante do Senhor para participar da ceia dignamente. É hora de dizer a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, porque esse que está aqui está muito impuro, está muito estragado. Esse coração está muito contaminado, Senhor. Não tem como consertar ele, só o Senhor criando outro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Senhor, não me mande para longe da tua presença. Eu não quero perder a tua presença, Pai. Senhor, eu quero a alegria da salvação de volta. Eu não quero viver triste, culpado, cabisbaixo nesse mundo. Eu quero ser restaurado pelo Senhor, e é o Senhor que eu estou orando essa noite. Não há ninguém que possa me ajudar, somente o Senhor. E eu falo contigo nessa noite, Pai: cria em mim um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença e me restitui a alegria da salvação. Ouve, Senhor, a nossa oração. Aqueles que hoje estão entregando ao Senhor uma culpa, um pecado, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Eu sei que o Senhor pode realizar esse milagre. E eu te peço, ó Deus, faz um milagre na vida desse meu irmão. Restitui, Senhor, essa alegria. Transforma, Senhor, esse coração, Pai. Eu te peço junto com ele, Deus, nós clamamos porque precisamos. Não é uma opção, uma necessidade. Um novo coração, um espírito inabalável, uma alegria renovada. Renova a alegria dos meus irmãos, Pai. Renova a nossa alegria da salvação. Não deixa que o pecado traga tristeza. Renova, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos tomar a ceia, vamos louvar ao Senhor. Prepara o teu coração para participar. Participe em nome de Jesus. Você que é cristão. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Sim, Senhor, é o que precisamos, Pai. Ser esse homem, essa mulher, segundo o coração de Deus, tratável, maleável, transformável. Transforma, Senhor. Não deixa o pecado passar despercebido na nossa vida. Não deixa, Pai, que a gente precise ser confrontado para reconhecer, como foi com Davi. Que a gente possa identificar longe o pecado, Pai. Que ninguém precise nos dizer o nosso pecado. Que a gente possa identificar e reparar e consertar e deixar. Ajuda-nos, Senhor, que ao examinar o nosso coração não haja engano, Pai, que a gente não ache que nós somos bons, que nós somos imbatíveis ou qualquer coisa desse tipo, mas se não fosse o Senhor, muitos já teríamos sido consumidos, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Participamos nesse momento da ceia como um privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esse que partimos e que agora erguemos aos céus, pedindo, ó Deus, abençoa esse momento, dá significado a isso em nossas vidas. Participar do Teu corpo é ter um compromisso, um envolvimento contigo, Pai. E é isso que queremos cada dia mais em nossa vida. Que nós possamos participar com consciência. É o que eu te peço, oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E esse é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Sangue que nos perdoou, nos lavou de toda a iniquidade. Esse é o poder do sangue de Jesus. Mas se há algum pecado ainda, ao Senhor recorremos em confissão, porque Tu és o nosso advogado junto ao Pai. Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Não queremos perder a alegria da salvação. Não queremos perder tempo com o pecado, Pai. Não queremos esse atraso na nossa vida, Senhor. Queremos viver em comunhão contigo, Pai. Lembra-nos da aliança simbolizada neste cálice, para que entendamos também que temos uma aliança com o nosso irmão, com a igreja do Senhor. Lembra-nos todas essas coisas, eu te peço, Pai, orando com a igreja também em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice.
Jesus. Quero aprender com os meus erros. Ensina, Senhor. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, Senhor. Paz. Aleluia. Glória a Deus.